É com muito prazer que, na realidade, nós iremos dar continuação à nossa programação da Semana de Calouros 2022 FAV. E nessa ocasião, que é tão repleta de significados para nós, além da questão presencial, nós também teremos a inauguração do nosso espaço, do anfiteatro da FAV, com essa aula queridíssima que nós teremos com os nossos dois professores convidados, professor Afonso Medeiros, professor do curso de Artes Visuais, e professora Ida Amoy, professora do curso de Museologia. A conversa, a aula inaugural, ela vai, de alguma forma, ela tem, de alguma forma, inspiração no teatro filosófico. Bem, nós estamos no anfiteatro, e ela tem como mote, como proposição, pergunta, quantos modernismos cabem numa modernidade? Ela, na realidade, entra dentro desta proposta de nós pensarmos, problematizarmos de maneira crítica o que é o centenário da Semana de Arte Moderna de 22 para nós que estamos aqui no Pará, na Amazônia. Conversando com o professor Afonso Medeiros e a professora Aida, eu trouxe, na realidade, trago uma máxima do próprio professor João de Jesus Paz Loureiro, que é o seguinte: o professor João de Jesus Paz Loureiro dizia: a Amazônia, ela na realidade sempre foi olhada como um almoxarifado. Ela é muito mais tema do que necessariamente representação. Então, espero que vocês gostem da nossa aula com nossos dois professores, historiadores, estetas, filósofos, que vão poder então trabalhar algumas dessas questões, que vão dialogar conosco sobre esse tema que tão nos interessa. Bem, professor Afonso, professora Aida, é com muita honra que eu convido vocês. Bem-vinda, bem-vindo, Afonso, professora Aida, e espero que a gente tenha uma excelente tarde. Já começamos com o sinal do tempo. Ele não nos deu uma chuva que poderia impedir fazermos no laboratório de projeção. Então, o anfiteatro é nosso. Obrigado. Olá, tudo bem? Estou tão emocionado que eu não sei nem por onde começar. Hoje exatamente, está fazendo 2 anos que eu dei minha última aula presencial para a turma de Calouro 2020. E eram tantos alunos que a gente ficou no meio da apresentação. E depois, dia 17, vocês sabem, começou o lockdown. Enfim, mas eu não queria começar por isso. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Me permitam tirar já que temos essa distância, tá? Só porque senão assim minha voz ela fica mais sedutora. Isso é importante na comunicação, principalmente diante de uma plateia tão seleta. Vamos direto ao assunto. Pois então, a gente deu, quando fomos convidados, a gente deu... me apresentar, meu nome, eu sou Afonso Medeiros, podem me chamar por Afonso. E sexta-feira passada fiz 62 anos. Eu sei, não parece, o corpinho tá nos trinques, né? Ainda poderia aqui desfilar, estilo na Unicamp, Gisele Bündchen, enfim, essas mulheres maravilhosas que sabem andar como ninguém. Mas desses 62 anos, eu estou há 33 anos aqui nessa faculdade como professor de Estética e de História da Arte. Nos últimos anos, mais de História da Arte. E, além disso, eu passei 5 anos como aluno.
Então, eu conheço os dois lados dessa grande emoção, aluno desse curso, dessa grande emoção que é estar aqui, uma emoção para mim até hoje. Então, como eu dizia, quando o John nos convidou para essa aula inaugural, pediu um tema, quer dizer, ele mais ou menos deu o tema, mas eu dei esse título: quantos modernismos cabem nessa tal modernidade? Como vocês sabem, e aí eu estou me dirigindo aos calouros, a história ela é normalmente dividida em grandes fases. Uma parte que não é história, que não era considerada história, que é pré-história, porque eram as culturas ágrafas, não tinham escrita. E a história das culturas escritas ela é dividida em antiga, medieval, moderna e, mais recentemente, contemporânea. Mas a palavra moderno, a ideia de moderno, ela vem aparecendo, tal como nessas grandes fases da história, ela vem aparecendo na história da arte em muitos momentos. Todo mundo quer ser moderno. E eu começo perguntando, afinal de contas, o que é o modernismo? Porque esses muitos modernos, no fim das contas, foram momentos muito específicos, se constituíram como ismos. Meramente uma fase da história da arte que os historiadores mais ou menos situam entre meados do século XIX e meados do século XX, e que, portanto, distingue uma arte produzida num determinado período de mais ou menos um século. A palavra modernismo evoca o fato de que ser moderno se tornou um ismo, isto é, tendência, moda. De fato, um dos sentidos da palavra moderna é, como vocês costumam dizer, da hora, do agora, do presente, do atual. Mas ao longo da história da arte nos últimos 500 anos, moderno foi utilizado em muitos significados e muitas acepções diferentes. Vamos ver. Vou começar com o que eu chamei de o moderno de... Para caracterizar 3 momentos do moderno, ou modernismos, eu elegi 3 escritores, 3 artistas e escritores. E o primeiro deles eu chamei de o moderno de Giorgio Vasari, um artista italiano, a Itália ainda não existia como país na época, que viveu nos anos 1500, e que, além de ser um bom artista, não era dos excepcionais, né? Mas era um muito bom artista. Ele foi o fundador da primeira Academia de Arte Moderna. Foi a primeira vez que a arte entrou, se tornou área de conhecimento de nível superior, digamos assim. Exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Não é? E ele escreveu um livro que durante séculos foi muito importante para a história da arte, não é? Que se chamava Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos. Um livro onde ele praticamente comentava sobre a excelência, conforme diz o título, da sua geração de artistas italianos e mais uma geração da geração precedente. Na verdade, ele fala desde Giotto, que ainda é século XIV. Mas ele fala, ele coloca no alto, no panteão, digamos assim, aqueles artistas que vocês já conhecem. Quem aqui viu as tartarugas ninjas? Como era o nome dessas tartarugas? Quem se lembra? Quem pode me refrescar a memória? Isso, exatamente. Leonardo, Michelangelo, Rafael e quem era o Donatello. Pois é. Quem vocês preferiam dos 4?
como vocês podem ver, há divergências, não é? E então ele coloca essa geração, exatamente essa geração das tartarugas ninjas, ele chama de modernos. Por que ele chama de moderno? Porque ele caracteriza as gerações anteriores de artistas, ainda do final da Idade Média, como góticos. E ele usa a palavra gótico no sentido de bárbaro. Bárbaro não nesse sentido que diz, isso é bárbaro. É bárbaro mesmo no sentido de pagão, selvagem, né? Nesse sentido. Mas uma característica essencial desse moderno, moderno, a acepção da palavra é ser da hora, não é isso? Na verdade, porque esses artistas, eles resgatam, digamos assim, não gosto dessa palavra, mas enfim, uma cultura que é ancestral para os povos da beira do Mediterrâneo, europeu e africano, do Oriente Médio, que é a cultura greco-romana. Que um outro historiador, já no final do século XIX, início do século XX, chamado Abel Warburg, vai chamar o renascimento do paganismo, respondendo à decadência do cristianismo. Portanto, o resgate de uma cultura ancestral deles, obviamente, então, ou a partir de então, chamada de civilizada, que, em contraste com o passado imediato deles, a Idade Média, inaugura a discussão sobre civilização versus barbárie. E, a partir daí, tudo que se chama para autores, para artistas, para intelectuais, para políticos, para governantes europeus de moderno, é sempre no sentido de oposição à barbárie. Ser moderno nos anos 1500 seria, então, reconstruir uma identidade ancestral, no caso greco-romana, comum para a Europa Ocidental. Os românticos da virada do século XVIII para o XIX, ao contrário, vão buscar essa identidade ancestral justamente na Idade Moderna, na Idade Média, para refutar os racionalismos dos classicismos, renascentistas, barrocos, etc., nas artes. Importante assinalar isso. A ideia, o conceito de moderno, ele também surge num sentido identitário, de uma identidade de grupo, de nação, de região, enfim, e por aí vai. Não se esqueçam que o Leonardo, né, uma das tartarugas. Vocês sabem por que as tartarugas ninjas foram chamadas, embora de ninjas, foram chamadas por esses nomes? Vocês sabem o motivo? Tartaruga não é um ser longevo. Passado 550 anos, a gente já não continua falando o nome dessas pessoas, desses artistas. É por isso. Eu quero ser uma tartaruga. Não necessariamente ninja, embora tenha tudo a ver, mas enfim. Então, o Leonardo dizia que a arte é coisa mental, e aí é outra coisa importante. Portanto, o artista não é mais um artesão, um trabalhador braçal. Ele é um mestre autônomo, profissional liberal, um humanista, no sentido do humano como medida de todas essas coisas. Ele quer ser um cidadão. Seus grandes temas são a história, a religião e a mitologia, isto é, as grandes narrativas físicas e metafísicas. Sua medida é a observação atenta de corpos e de paisagens para inseri-los numa representação matemática, no caso a perspectiva euclidiana, proporção, etc. E, portanto, científica. Terceira questão. Além de moderno como resgate de um passado ancestral, de um passado remoto, de moderno como identidade. Terceiro sentido do moderno é o moderno como avanço científico.
avanço no conhecimento. Aí, se tu quiser, Então, vejamos, ser moderno no século XVI europeu é diferenciar-se dos incivilizados, dos bárbaros, aproveitando o progresso técnico e científico para forjar uma identidade civilizada, calcada num passado imperial comum, porque não nos esquecemos que Roma foi imperial, e que a disseminação da cultura helênica no ambiente do Mediterrâneo também se deu por uma atitude colonial do Alexandre, não o nosso querido aqui, óbvio, não é mais o tal do Alexandre Magno, lá do... para forjar uma calcada no passado imperial comum, isto é, dos tempos da colonização da Europa e do Mediterrâneo, primeiro pelos gregos e depois pelos romanos. O Renascimento e seu humanismo, portanto, é um processo de identificação cultural neocolonialista autoimposto. Foi o momento em que os países da Europa Ocidental, enfim, se deixaram, em termos de ideia, recolonizar, digamos assim, por uma suposta tradição comum greco-romana. Mas não podemos esquecer que o contexto desses anos, do século XVI, dos anos 1500, como contexto, só para citar, todos vocês estudaram para o Enem, sabem, estão com isso na ponta da língua, né? O mercantilismo, o Afonso já... Nossa, eu já me tornei conceito estético, o negócio está difícil aqui. O avanço científico e técnico, sem deixar de nos lembrar, que é importante, tem um historiador chamado Sérgio Gruzinski, que ele diz o seguinte: ali antes, imediatamente antes das grandes navegações, do colonialismo, tanto a Europa Ocidental quanto a China tinham poder militar, bélico, científico, para cuidar do mundo, para se jogar, para se expandir. Naquele momento a China ficou quieta e foi a Europa que se jogou desse jeito que vocês... Então, as grandes navegações, a descoberta das Américas, mas também o início do colonialismo, a escravização em massa de povos originários das Américas, da África e da Ásia. Em outras palavras, o início da disseminação do patriarcalismo europeu de alto impacto. Não sou eu que estou dizendo isso. É uma antropóloga argentina chamada Rita Segato. Criando o capitalismo e a globalização econômica e cultural. Os europeus ocidentais creem piamente, naquela época, e acho que ainda hoje, creem piamente que estão civilizando os bárbaros, ou os selvagens, ou os pagãos. A humanidade começa a se tornar racializada. Mas, mesmo entre os europeus, se ouvirão vozes que farão crítica a essa racialização, a essa categorização do resto do mundo como bárbaro, selvagem e pagão. Basta citar um filósofo como Michel de Montaigne, por exemplo, que, num dos seus ensaios, faz uma crítica, né, observando a chegada dos primeiros indígenas brasileiros nas cortes europeias, no caso, na corte francesa, e observando que os seus compatriotas riam muito, chamavam de selvagem esses indígenas, porque eram antropófagos, porque comiam gente, e ele faz a crítica: pois é, se comem gente é para sobreviver. E nós, que matamos por esporte, enforcamos, tiramos a pele, queimamos na fogueira. Ou seja, já ali naquele início da racialização do mundo, já se encontra vozes que contestam essa visão de civilidade ou de doação de civilidade. Vamos pular alguns séculos e vamos para o moderno de Charles Baudelaire, um poeta e crítico francês,
sobretudo num texto em O Pintor da Vida Moderna. Para ele, o artista é um flaneur, isto é, como vocês gostam de dizer, um cara que gosta de dar um rolê, né? Ou, como diz Chico Buarque na música Vitrines, aquele que consegue observar, que passas sem ver teu vigia, guardando a poesia que entornas no chão. Isto é, um habitante, o artista é um habitante atento às poeticidades presentes no cotidiano urbano. Além de boêmio, essencialmente o artista é, então, século XIX, considerado, meados do século XIX, um cosmopolita. O artista já não é mais um enunciador das grandes narrativas históricas, religiosas e mitológicas. Também não é mais só um profissional formado nas academias de artes, diz que desde a Academia de Florença, fundada pelo Vasari, foram disseminadas na Europa e nas Américas do Sul, inclusive. Mas o artista era quase um autodidata interessado nos temas então considerados menores, nos cotidianos das cidades, a maioria delas das grandes cidades, em processo de reurbanização, e de suas periferias. Ao artista, às vezes maldito genial, impõe-se a tentação de se tornar um pequeno burguês sedento de prestígio social conferido por colecionadores, críticos, salões e museus, o que a gente chama do sistema, do circuitão das artes, vigente até hoje, e que nasce ali naquele momento. Obviamente, ao mesmo tempo, a fotografia chegou para desestabilizar a pretensão realista-naturalista da pintura e da escultura, arte e tecnologia e início da cultura de massas. Em 2 décadas, 1860 e 1870, vai-se do realismo ao impressionismo. A pintura europeia vai perdendo a sua tara naturalista para concentrar-se nos dispositivos ópticos, nos modos de ver. Para a maioria dos artes historiadores, começa aí, efetivamente, o tal moderno. Que agora, então, o artista ele não é só um intelectual. O artista agora é um observador atento da vida cotidiana. E da vida cotidiana das grandes cidades. Ele também não está mais interessado a tirar um retrato dessa sociedade. Um retrato no sentido realista. Ele está mais interessado em denunciar os nossos modos de ver. Ou começa a querer que a gente tire a cangalha do nosso modo de ver as coisas. No contexto dos anos 1800, século XIX, toda cidade com pretensões modernizadoras querem ser Paris. Eu quero ser John Malkovich, mas naquela época todas as cidades queriam ser Paris, inclusive Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Não sou eu que digo isso. São vários autores, dentre eles um historiador chamado David Haver. As exposições, aconteceram muitas exposições universais, porque, claro, Paris se sentia a cosmópolis. Mas essas exposições universais serviam para marketing dos avanços artísticos, científicos e econômicos das nações. Todos queriam mostrar o que tinham de melhor, mas, de uma maneira geral, só mostravam produtos industriais a Europa, um pouco os Estados Unidos, uma ou outra nação asiática, e o resto do mundo mostrava mesmo era abacate, banana, abacaxi, enfim, que era o que a gente exportava para o resto do mundo. Açúcar, enfim. É também o período da sedimentação dos nacionalismos, que vai dar nas 2 grandes guerras mundiais do século XX. Os europeus ocidentais dividem, literalmente, a África entre si
na Conferência de Berlim, em 1884-85, sem convidar um representante de qualquer nação, cultura ou povo africano. Os países americanos concluíram seus respectivos processos de independência, iniciado pelos Estados Unidos, e a proibição do regime escravagista, iniciado pelo Haiti. Detalhe importante, sem que nenhuma compensação fosse dada às antigas colônias e aos escravizados. Ao contrário, a França, essa França do Macron, essa França do liberté, égalité, fraternité, né, o mote da Revolução Francesa, essa França, até hoje, recebe compensações financeiras milionárias por ter modernizado algumas de suas ex-colônias na África e na Ásia. Desde o século anterior, anos 1700, os aristocratas, os governantes e os intelectuais europeus começaram a propagar o triunfo da razão iluminista na política e na economia, embalados pela Revolução Industrial, e consagrando a noção de Estado laico, separando da religião. O iluminismo francês é claramente anticlerical. E a noção de intelectual, erudito e enciclopédico. A consequência disso é a ideia de uma história humana progressista, que sempre avança, que sempre melhora, de empreendedorismo, de melhoria e avanço da humanidade, ou seja, de que a razão cientificista, de caráter cartesiano, e tecnicista, redime a humanidade de sua selvageria intrínseca. Uma das poucas vozes que foi contra essa ideia é de um filósofo francês chamado Jacques Rousseau, e seu mito do bom selvagem, que dizia que todo humano nasce, aliás, ele é uma das bases dos direitos humanos, todo ser humano nasce bom, quem o corrompe é a sociedade. No século XIX, surgem, importantíssimo, as áreas de conhecimento encaradas também no sentido moderno, como disciplinas científicas, ou seja, de universidade, de nível superior, acadêmicas. A própria história, com a sua história milenar, na verdade, só se torna disciplina científica no século XIX. E com ela, a sociologia, e como ela, a sociologia, a antropologia, e, não menos importante, a história da arte. Primeira cadeira de história da arte de nível superior apareceu em 1845, na Universidade de Viena. O capitalismo transnacional chega ao seu apogeu e daí começa seu declínio, segundo o antropólogo e sociólogo mexicano Carlos Rojas. As ideias de Marx e Darwin começam a abalar a certeza das ciências sociais e das ciências ditas naturais. É no século XIX que se institui, enfim, e isso é muito importante, a noção de indivíduo. Portanto, o moderno, agora, ser moderno, é também ser um indivíduo, é notar-se como alguém individualizado. É a ascendência do ego na vida em sociedade. É o momento em que a vida do indivíduo passa a ter, do indivíduo, eles, né, claro, os indivíduos deles, passa a ter uma preponderância em relação à ideia de a vida social continua sendo importante, mas essa noção de indivíduo é muito importante para o século, para o tempo que virá, ainda hoje. E é por causa disso que, por exemplo, psicologia, psicanálise, todas essas ciências elas vão tendo, vão crescendo, vão, enfim, se aprofundando. E, por fim, um terceiro momento moderno, que eu chamei de moderno de Guillaume Apollinaire, que é um escritor crítico e ativista francês, contemporâneo dos artistas europeus do início do século XX. E é essa turma que vocês conhecem todos, né? Picasso, essa turma toda. Então,
Ser artista moderno no início do século XX, europeu, em primeiro lugar, é surfar na herança de outros 3 grandes artistas do século XIX, Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Estes, detalhe importantíssimo, já impactados pela xilografura japonesa. Todos eles foram colecionadores de gravuras japonesas, tarados, absolutamente tarados. Gravura japonesa foi o tema da minha tese de doutoramento. Portanto, os artistas apaixonados pelo quê? Pelo exótico. Isso é importante. Mas também deglutindo, ou melhor dizendo, apropriando-se, esses artistas do início do século XX, da arte africana, da arte ameríndia e da arte oceânica, então consideradas, ou a partir de então, que passou-se a chamar de primitivas, que a sociedade europeia vinha acumulando no bojo do colonialismo, como verdadeiro butim. O detalhe importante, uma geração de artista inteira, e não foi só o cubista, o Picasso, né, que tinha, né, vocês se lembram da aula de arte, né? A gente vê lá as obras do Picasso no início do cubismo. Olha que ele foi influenciado pelas máscaras africanas. Não foi só ele, queridas e queridos. Todas as vanguardas do início do século XX, todas elas foram influenciadas pelas cores, pelas formas da chamada arte primitiva. Ou seja, dos primitivos, ameríndios, africanos e da Oceania. Fruto também dessa influência estética dos colonizados, os artistas europeus vão deixando definitivamente de lado a pretensão de verossimilhança da pintura e da escultura e prestando atenção nos valores formais intrínsecos da obra. A fotografia e o cinema tornam-se a outra ponta dessa influência. O artista apropria-se de pedaços do cotidiano da cultura industrial, manequins de loja, vaso sanitário, jornais, surge o objeto artístico. Enquanto isso, artistas do mundo todo vão às metrópoles europeias em busca de aprendizado e, quem sabe, alguma fama internacional. Muitos desses artistas estrangeiros voltam aos seus países de origem para, ironicamente, fundarem o modernismo nacional em cada uma de suas nações. Muito deles, também ironicamente, recorrendo às próprias ancestralidades dos povos originários dos seus continentes, africanas, ameríndias e asiáticas. Ou seja, as influências, as trocas no campo da arte multiculturais se intensificam. É cobra engolindo cobra. É cultura visual engolindo cultura visual. Os artistas de vanguarda não frequentam a academia para aprender arte, ou quando frequentam é por muito pouco tempo, mas reúnem-se em ateliês, em bares e bordéis. Aliás, mais em bares e bordéis do que em ateliês, para ser bem sincero. Paris é uma festa, disse Ernest Hemingway, mas logo vai perder seu trono de capital cultural para uma vizinha colonizada no outro lado do Atlântico, Nova York. Contexto do século XX, vocês conhecem muito bem, vou passar muito rapidamente. Nesse íntere, explodem 2 grandes guerras mundiais, seguidas de uma guerra fria, na qual o capitalismo, até então triunfante, se viu confrontado com outra forma de organização política, econômica e social, o comunismo, desde então caracterizado como o diabo em pessoa pela máquina patriarcal euro-ocidental. Mundo esse que persiste ainda hoje no conflito entre russos e euro-norte-americanos. Nesse sentido, o mundo continua bipolar, embora a arte esteja cada vez mais multiétnica, cada vez mais
multipolar. Onde eu parei? Dentre as muitas heranças políticas, sociais e culturais deixadas por esses conflitos planetários, começa-se, aí é o detalhe importante, perceber o fracasso da noção de modernidade europeia, em seu sentido de império da razão, que a educação, o uso pleno da razão, distanciado da religião, nos levaria de melhoria. Um mundo, um Éden, ao mesmo tempo humanista, iluminista, positivista, isto é, do ser moderno europeu, segundo aquelas concepções que falamos, quinhentistas, setecentistas e oitocentistas, contra o ser selvagem, primitivo ou exótico do resto do mundo. Mas a percepção ampla do... Já está chovendo? Ah, não, é o ônibus. Mas a percepção ampla do fracasso do projeto europeu de modernidade social só se daria nas revoluções culturais dos anos 1960, quando, abre aspas, literalmente, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes, literalmente fizeram o carnaval. Claro, vocês já viram que eu peguei um trecho de uma música do Caetano Veloso. Literalmente. Ali nos anos 1960, sobretudo na segunda metade, mulheres, gays, lésbicas, black power, negros, indígenas foram todos para ruas em vários lugares do mundo exigir seus direitos. No Brasil, foi o momento em que nossas heranças antropofágicas foram realmente mixadas, misturadas no neoconcretismo, no cinema novo, no tropicalismo, sobretudo no tropicalismo, na Jovem Guarda, etc., enquanto se experimentava as agruras dos golpes militares que, apoiados pelos Estados Unidos, que agora, então, se tornou o nosso neocolonizador, se espraiaram por quase toda a América Latina. Naquilo que o Eric Hobsbawm diz na autobiografia dele, que era a América Latina era a grande esperança do mundo, de outras formas de vida, ali nos anos 60 e 70, mas os golpes militares acabaram, literalmente, com essa esperança. Ele disse: eu, como historiador europeu, tinha um tesão, e continuo tendo, pela América Latina, justamente por causa disso. Desde então, o mundo se pergunta insistentemente quando acaba, ou quando vai acabar, ou se já acabou a modernidade. Para alguns, como o francês François Lyotard, já estaríamos numa outra era chamada de pós-moderna. Para outras, como o filósofo alemão Habermas, a modernidade ainda não acabou, ou, pelo menos, ainda não deu seus melhores frutos. Para outros, ainda vivemos uma hipermodernidade, uma supermodernidade ou uma metamodernidade. Para ainda outros, latino-americanos, africanos e orientais, sobretudo, o fato é que a colonialidade exibida pela modernidade precisa ser enfrentada naquilo que chamamos de decolonialidade ou anticolonialidade. E há até quem duvide que os próprios europeus um dia foram modernos, já que o filósofo, antropólogo e sociólogo francês Bruno Latour reputa a modernidade como, abre aspas, uma ilusão que jamais chegou a penetrar, mesmo nas práticas mais centrais ou nos espaços mais conceituados da cultura euro-americana, ocidental, fecha aspas. Um comentador desse livro, onde ele fala isso, cujo título é Jamais Somos Modernos, lançado em 1994, diz: para Bruno Latour, são os que se consideram modernos, isto é, os europeus, eles é que são exóticos. E o Brasil nunca foi realmente moderno, pois nosso país, felizmente, para o Bruno Latour,
pulou esse retrocesso, cuja expressão maior hoje em dia são os fundamentalismos orientais e ocidentais, espelhos monstruosos de si mesmos. Vejam que é um intelectual europeu falando isso. Mas Latour mostra também que esse futuro, né, de um futuro de quem pulou essa fase da modernidade, já estava lá no nosso passado brasileiro. E aí eu pergunto, para finalizar, afinal de contas, fomos ou não fomos modernos? Porque é o centenário da semana de 22, já, e os paulistas chegam, olha, Mona, moderna aqui só eu. Aí chegam os pernambucanos e dizem, olha, bicha, menos, porque a gente já... E chegam os paraenses e dizem, olha, égua, mano, né? O fato é que a grande pergunta é, afinal de contas, o que é que a gente entende como moderno? E se fomos modernos, já estamos em algum outro estágio civilizatório? Segundo os modernistas paulistas, ser moderno é ser antropofágico. Se assim é, quando começou, então, a nossa modernidade? Quando os caetés comeram o bispo Sardinha? Não comeram por qualquer motivo, comeram porque ele era corajoso. Vocês sabem, antropofagia não era comer qualquer um. Não era comer o primeiro que passasse. O primeiro branquinho do olho azul que passasse. Tem coragem? Então vale a pena, porque aí eu vou vou literalmente, é um alimento que vai me dar potência. Ou começou quando os tupinambás se recusaram a comer aquele outro lourinho dos olhos azul, que é o Hans Staden. Foi um cara, um alemão, que passou por aqui, não é? Metido a besta, se achando, mas um covarde de marca maior, tremia com medo de ser comido pelos tupinambás, que, ao fim e ao cabo, percebendo que era um covarde, não valia a pena ser comido. Não era comida potente, não era uma maniçoba, entendeu? Um açaí com farinha de tapioca. Com Aleijadinho, né, que misturou o negro Aleijadinho, que fez o que fez, na pedra e na madeira, com Gonçalves Dias e seu Ijuca Pirama, lá no romantismo ainda. Deixa eu ver se eu me lembro o início. Não vou me ensaiar tanto, gente. Você é na frente do espelho, inclusive. E eu sei essa coisa de cor. Não ia dizer todo, ia só dizer: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filhos da selva. Na selva cresci, guerreiro descendo da tribo Tupi. Da tribo punjante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. É ou não é para ficar arrepiado? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Égua, eu fico arrepiado ainda hoje. Ou com Castro Alves. A nossa modernidade começou com Castro Alves e seu navio Negreiros. Na senzala úmida e estreita, brilha a chama da candeia, no sopé se esgueira o vento e a luz da fogueira teia. E por aí ele vai falando do sentimento de uma mãe negra que tem um filho no colo, que vai ser vendido com mercadoria. Ou começou com Chiquinha Gonzaga, que vai misturar, né, umas danças, uns sonzinhos assim, europeinhos, com mais umas coisas africanas e umas... Ou quando os europeus, Roger Baptiste, Claude Lévi-Strauss,
Pierre Verger e Lina Borbard nos viram de outro jeito, não mais como exóticos, primitivos, selvagens. Ao contrário, evidenciaram, né? 2 franceses, um belga e uma italiana, evidenciaram as belezas e as sofisticações de nossas ancestralidades indígenas e africanas. Aliás, aqui cabe a pergunta: nós ainda precisamos do olhar do outro para entender o que nós somos? Não do jeito que a gente vem fazendo até agora, talvez, mas precisamos. Por quê? Precisamos, mas não só do olhar do europeu. Precisamos porque precisamos do olhar do outro. O eu, a identidade, ela só se manifesta na relação com o outro, no exercício da alteridade. Mas aí a gente já não basta mais, a gente sabe, ouvir só os europeus. É preciso ouvir africanos, é preciso ouvir latino-americanos, é preciso ouvir indígenas. Ou só agora modernos, sem sermos modernos, quando começa a se impor um sentido de coletividade que não deve mais subjugar, ou seja, de pertencimento, exercitar um sentido de pertencimento de identidade, que não deve mais subjugar e escarnecer as periferias do patriarcado capitalista, ou seja, mulheres, negros, indígenas, homossexuais, bissexuais, transexuais. É para meter a mão na massa ou enfiar o pé na jaca, como queiramos, que vocês, caros e caras discentes, traduzindo o discente, minas, monas e manos, estão aqui. É para protagonizar esse presente, para ser esse moderno não moderno, ou esse jeito de entrar e sair da modernidade, que estamos todos juntos. A tarefa será árdua, mas sejam todos, todas, todos bem-vindos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Até eu estou emocionada. Depois dessas palavras do Afonso, fico até sem coragem de dizer o que eu me proponho a dizer. Mas para mim estar presente hoje à tarde, aqui com vocês, tem vários significados e muitas marcas afetivas. E eu gostaria de destacar 3 em especial, por serem significados que traduzem uma parte do tema sobre ser moderno, sobre o que é ser moderno, o que é modernidade e o que é modernismo. E também por apresentarem um pouco da minha história nesta faculdade e com os quais também eu me apresento como professora. Primeiro, a tradição afetiva. Segundo, o enfrentamento. E o terceiro, a heterogeneidade. São características próprias do ser moderno. Eu sou a professora Ida. Meu nome não é Ida, é Idanise. Mas é um nome muito longo, Ida é mais significativo para mim. A minha primeira formação, eu vim da arquitetura, de um tempo que ainda não tinha nada aqui nesta parte do campus. A minha casa era lá na beira do rio. Eu vinha para a universidade, tinha que percorrer, isso aqui tudo era mato alto. Caí várias vezes, encontrei várias cobras aqui pelo meio. Sou formada há 37 anos em arquitetura. Depois de muito tempo, depois de muitas voltas na vida e de ser chamada de professora, mas não ser professora de fato, eu decidi me tornar professora.
e vim para esta faculdade, que vocês estão entrando agora. No momento que também só tinha este ateliê. Isso aqui não existia de nada. E aí inicia a minha tradição afetiva. Porque eu voltei para a universidade, sou licenciada em artes visuais, que na época nem era artes visuais, era educação artística com habilitação em artes plásticas. Mas hoje eu sou professora desta faculdade do curso de museologia, que de uma forma tão heterogênea, apesar de ser das ciências sociais aplicadas, curiosamente, aqui no norte, como nós somos diferentes, somos diferentões, o curso de museologia veio para uma faculdade de artes visuais. E eu vou contar essa história um pouquinho mais. Então, há 19 anos atrás, eu era caloura, assim como vocês. Havia apenas este prédio, conhecido como a Casa da Barbie. E aqui funcionava, neste único prédio, funcionava apenas um curso. Curso de educação artística com habilitação em 2 áreas. Educação artística com habilitação em artes plásticas, que foi criado em 1974. Somos quase cinquentões. Ou, não é? Ou a habilitação em música, criada em 1991, que ocupa esta parte do prédio. Este ano, agora, de 2022, a minha turma de 2003, uma das mais temíveis e terríveis desta faculdade, vai completar 15 anos de formados. Foi a maior turma já formada de uma única vez nesta faculdade. Éramos 33 no total. Este senhor aqui, professor Afonso Medeiros, foi meu professor. Alexandre foi meu professor, Ana Del Tabor foi minha professora, professor Edilson, professor Néder, todos foram meus professores. Professora Zélia, quem mais? Então, a minha história não chega aos 30 e poucos anos da história desta faculdade como do Afonso, mas eu já levo uma carga de quase 20 anos vivendo aqui dentro desta casa. Naquela época, eu apenas queria ser professora. Não tinha o sonho de ser professora daqui da universidade. O Afonso foi, inclusive, embora ele não concorde e não goste e não queira, ele foi meu orientador na especialização, foi meu orientador no mestrado, não foi meu orientador na graduação porque ele não quis, ele me excluiu da sua lista de orientandos, literalmente, mas sempre foi a minha inspiração, a minha força e a quem eu dedico meu profundo carinho, respeito e gratidão. De verdade, eu não tenho palavras suficientes para expressar toda a importância que ele possui na minha vida. E justamente por essa incapacidade de encontrar palavras, hoje eu já me refiro a ele como meu pai acadêmico. Outro dia estávamos numa defesa de mestrado e ele disse que ele já tem netos acadêmicos. E isso no sentido mais potente da palavra pai. Quando eu falo de enfrentamento, é porque aquela mesma turma de 2003, da qual eu fazia parte, em 2006, promoveu um verdadeiro enfrentamento e um levante para que o curso de educação artística com habilitação em artes plásticas, que naquele mesmo ano passou a se denominar artes visuais, deixasse de ser
um curso integrante do Departamento de Arte do Centro de Letras e ingressasse no Instituto de Ciências da Arte, recém-criado. Foi o primeiro instituto a ser criado sob a direção do professor Afonso Medeiros. Ali, naquele momento, eu tive uma dupla participação, porque, ao mesmo tempo que eu era aluna do curso, eu fui professora substituta ao mesmo tempo. Eu tinha os dois lados. Eu tinha o lado de ser aluna e tinha o lado de ser professora. E isso talvez tenha possibilitado toda a mobilização de uma turma que se recusou a permanecer na antiguidade. A gente também queria ser moderno, a gente queria ser novo, a gente queria participar de um processo de transformação que esse curso haveria de passar. E o que poderia ser a legitimação de um conflito acabou se tornando uma estratégia necessária para a consolidação desta faculdade, que hoje vocês ingressam. Hoje os recebe de braços abertos, para que vocês também continuem esse grande aprendizado. Falando de heterogeneidade, aquele enfrentamento de 2006 abriu espaço e encaminhou um novo rumo para esta faculdade em 2007, tomando para si a modernização e um projeto revolucionário, o maior projeto de expansão das universidades que esse país já teve, que foi o REUNE. Este projeto, ele integrava, na verdade, um conjunto de ações estabelecidas no Plano Nacional de Desenvolvimento de Educação do MEC, cujo objetivo não era somente permitir a expansão e a criação de novos cursos, mas também garantir as condições de permanência no ensino superior, com o provimento de recursos para aplicação em ações como contratação de professores, servidores administrativos, de recuperação e construção das instalações físicas, aquisição de novos equipamentos para laboratórios, salas de aulas, bibliotecas, ambientes de professores e órgãos administrativos. Para além da criação de novos cursos, a Faculdade de Artes Visuais, num gesto de ousadia e de coragem do professor Afonso Medeiros, do professor Néder, da professora Lia Braga e de tantos outros professores, decidiu reunir em uma única faculdade cursos de áreas de conhecimento das ciências sociais aplicadas, com curso de museologia e produção multimídia, que acaba misturando comunicação, arte, design, e a área de linguísticas, letras e artes, com os cursos de bacharelado e licenciatura em artes visuais e o curso de cinema. Se ser moderno é desenvolver, essa foi a grande onda de modernidade que esta faculdade passou. Esta ousadia permitiu o ingresso de professores vindos de várias áreas de conhecimento e de formação. Numa faculdade de artes visuais, nós temos uma bióloga, paleontóloga, professora Sui. Temos um advogado, que é da arte. Temos uma professora que vem da comunicação, não é isso? Outros professores que vieram da comunicação, da semiótica. Temos uma professora que veio das artes também, mas vem do design, professora Isis. Temos professores que vieram da antropologia, da museologia, da educação, professora Ana Del Tabor, que já estava aqui, mas agora ela é incorporada, literalmente. Da arquitetura, que foi o grande embrião, tem muitos arquitetos, professor Alexandre, também arquiteto, professor Néder,
tantos outros arquitetos que também estão aqui, licenciados em artes também, ou seja, essa mistura de formações e esse reconhecimento de um discurso heterogêneo proporcionou o que nós temos hoje. Uma faculdade forte, uma faculdade que está encontrando o seu caminho, que tem hoje um anfiteatro. É tão emocionante a gente ter hoje esse espaço. Eu dizia agora há pouco para o Alexandre que aqui tem tudo para se tornar o point da universidade. Fica a dica. Temos um prédio, ou seja, nós crescemos, nós desenvolvemos, mas será que apenas isso é a modernidade? A gente pensar em tradição afetiva, enfrentamento e heterogeneidade traz em si o motor nos debates sobre a modernidade. Hoje, esse ano, celebrando os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, em meio a uma pandemia, uma polarização extrema no Brasil, que tenta a todo custo enfraquecer a diversidade social, cultural, reconhecida como uma potência propulsora do processo de modernização cultural, as palavras de Beatriz Sarlo, crítica argentina, nos permite iniciar essa reflexão. Abre aspas. O processo de modernização cultural, como desdobramento no século XX, inclui no seu centro os programas humanistas e de esquerda. Se para as vanguardas o novo é fundamental de valor, para a facção da esquerda intelectual, a reforma, a revolução ou qualquer outra figura da utopia transformadora se propõe como fundamento. O que precisamente acentua a modernidade são os processos de mudança de fundamento das práticas culturais. Mas quantos modernismos cabem nessa modernidade? Para responder tal questão, tomo as definições inferidas por Marshall Berman, quando estabeleceu que a modernidade é uma etapa histórica de mais de 5 séculos que constituem uma experiência de tempo e espaço em si mesmo e nos outros, num ambiente que promete aventura, poder, alegrias, crescimento, autotransformação, transformação das coisas ao redor, mas que, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos e tudo o que somos. Ele ainda afirma que a experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Ela nos despeja a todos um turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. As certezas que nós temos no próprio pensamento, na condição de ser moderno, elas precisam se dissolver, se destituir dos seus pré-conceitos que nós já temos formados. Marx, lá no século XIX, ele já preconizava o que Bauman vai definir no século XX como a modernidade líquida, mesmo porque a modernidade não é da agora. Ela já é uma senhora de quase 500 anos, chegando já nos 600. No entanto, as primeiras experiências de vida, lá na vida moderna, no século XVI, como o professor Afonso já citou, com o Renascimento, quando ainda se definia esse novo modo de ver o mundo, baseado no conceito filosófico antropocêntrico,
que considera a humanidade o centro do universo, e a Revolução Francesa, já no final do século XVIII, início do XIX, que promoveu uma verdadeira transformação no âmbito social, pessoal e político, há uma dicotomia entre a modernidade no tempo histórico e de grandes transformações e o ser moderno. É quando a modernidade toma consciência de que não é moderna por inteiro. Essa dicotomia se forja entre o pensamento e as práticas do modernismo vinculados a projetos culturais, descobertas nas ciências, a industrialização da produção, que transforma o conhecimento científico em tecnologia, cria os novos ambientes humanos e destrói os antigos. A vida passa a ser acelerada, e essa aceleração penalizou e continua penalizando milhões de pessoas com uma mudança abrupta no seu modo de vida e a imposição de um modelo nem sempre acessível, pautado no capitalismo mundial, que molda todos os processos sociais, mantendo-se em um permanente devir, ao qual foi denominado modernização. Seguindo esse raciocínio, Canclini definiu que a modernidade é uma etapa histórica, é um tempo histórico. A modernização seria o processo social que vai construir essa modernidade. E os modernismos são definidos pelos projetos artísticos e culturais que se relacionam com os diversos momentos de desenvolvimento do capitalismo. A grande onda dos modernismos no início do século XX, com as vanguardas artísticas, são testemunho disso. Ou seja, a modernização e os modernismos seguem o ritmo do local, envolvem processos históricos, sociais, econômicos, e agora, mais atualmente, moderno é quem participa de uma inclusão digital. No Brasil e em outros países da América Latina, submetido ao projeto colonizatório europeu, a modernização não alcançou de forma democrática as pessoas. E aqui está o primeiro ponto de divergência entre a modernidade e a modernização, e que abriu espaço para o surgimento de muitos modernismos anacrônicos, ou pelo que costumamos chamar de ondas de modernização. O que significaria, então, ser moderno? Segundo Canclini, o ser moderno se constitui de 4 movimentos básicos. O primeiro, de um projeto emancipador, um projeto expansivo, um projeto renovador e um projeto democratizador. Por um projeto emancipador, entendemos que seja a secularização dos campos culturais, a produção autoexpressiva e autorregulada de práticas simbólicas. Seu desenvolvimento em mercados autônomos. Formam parte deste movimento emancipador a racionalização da vida social e o individualismo crescente, sobretudo nas grandes cidades. Por projeto expansivo, se entende a tendência da modernidade que busca entender o conhecimento e a possessão da natureza, a produção, a circulação e o consumo de bens. Esta motivada pelo incremento do lucro, mas também, para além do impulso mercantil, estão as descobertas científicas, o desenvolvimento industrial, o crescimento demográfico e correntes alternativas que promovem a concepção expansiva da evolução humana. Por projeto renovador, este abarca os aspectos complementares, por uma parte, o melhoramento e a inovação incessantes próprios de uma relação com a natureza e a sociedade liberada de toda prescrição sagrada, como deve ser o mundo. E, por outra parte, a necessidade de reformular uma e outra vez os signos de distinção que a massificação do consumo acaba desgastando. Por fim, o projeto democratizador no movimento da modernidade
confia à educação a difusão da arte e dos saberes especializados para lograr uma evolução moral e racional. Se estende desde o iluminismo até a criação da Unesco. Vem desde o positivismo até os programas educativos de popularização da ciência e da cultura empreendidos pelos governos liberais e socialistas. O que percebemos é que, especificamente aqui no Brasil, essa tentativa de implantar esses 4 movimentos demonstrou que eles são contraditórios ou até mesmo incompatíveis. Pois quando o movimento cultural pensa na combinação de um projeto emancipador e renovador com a democratização e a expansão, as suas ações são travadas e elas acabam embatendo de frente ou batendo de frente com movimentos oligárquicos e autoritários, já cristalizados e imersos numa expansão mercantil instável e caótica, transformando as primeiras intenções em meras promessas parcialmente cumpridas. Um exemplo básico disto que vos falo diz respeito à educação. Apreensão de códigos de linguagens. Saber ler a palavra e a imagem não é um privilégio para a maioria. Fazendo um paralelo à Semana de 22, um movimento marcado pelo intelectualismo europeizado ou de playboys que queriam revolucionar o momento da sociedade paulistana, naquele momento, apenas 25% da população brasileira era alfabetizada. E todo o movimento moderno da Semana de 22 envolve manifestos escritos ou obras pintadas. O acesso não foi democrático. Avançamos bastante no que diz respeito à alfabetização. A última pesquisa do PNAD, de 2019, a taxa de alfabetizados no Brasil era de 93,4%. Vale lembrar que essa taxa, na população branca, é a metade, é o dobro da taxa de pessoas pretas e pardas. Mas este número não nos parece animador quando nos aprofundamos no que chamamos de alfabetização funcional, ou seja, a capacidade de ler, de escrever e compreender o que se está lendo e o que estamos escrevendo. A taxa de alfabetização funcional no Brasil ainda permanece em 71%. Dessa forma, dos 93,4% de alfabetizados, apenas 71% consegue compreender e associar com a sua vivência aquilo que está lendo. Estar presente numa universidade hoje ainda é um privilégio para poucos, para muito poucos. E isso estamos falando no mundo das palavras e no mundo das imagens. Qual foi o alcance desta Semana de Arte Moderna de 22? Deixarei essas perguntas para que cada um de vocês possa pensar em que nível de alfabetização visual nós estamos. Afinal de contas, hoje vocês integram o corpo discente da maior universidade do norte do país e de onde saíram grandes profissionais. Tenham certeza disso. Eu me tornei uma andarilha nos últimos 20 anos da minha vida. Andei pelo mundo, andei pelo Brasil, mas ando ainda mais pela vastidão amazônica. Me arrisco a dizer que dos pouco mais de 140 municípios que temos aqui no estado do Pará, eu já andei pela metade. Percebo que muito se fala hoje da floresta, da defesa dos povos indígenas, da defesa das áreas protegidas. E muitos dos que falam de floresta
ou que dizem que a floresta não é tão necessária, talvez nunca tenham pisado em uma floresta da Amazônia. Pois bem, uma lição que tenho aprendido nessas andanças é repensar denominações, conceitos e pensamentos já estabelecidos, que traz uma atitude de ruptura, de refuncionalização e de reivindicação de um pensamento autônomo, a partir da minha experiência local. Esse é um benefício de quem necessita começar a pensar por si mesmo. E essa é uma responsabilidade que todos nós, que estamos numa universidade amazônica, precisamos. Nós precisamos começar a pensar a partir das nossas experiências. Quero compartilhar com vocês algumas dessas lições que eu aprendi e que não foram dentro de uma universidade, foram dentro de aldeias indígenas. Aprendemos, quando eu fiz História da Arte, quando eu estudei também, aprendemos, quando estudamos a Idade Moderna, na História da Arte, foi marcada pelos renascimentos, que a característica principal desse movimento é o antropocentrismo, uma concepção atribuída a sistemas filosóficos e crenças religiosas baseados numa cosmologia aristotélica e cristã, que destaca o ser humano no centro em relação a todo o universo, seja como eixo ou núcleo ao redor do qual estão situadas todas as outras coisas. Colocar o ser humano no centro de tudo me parece algo hierárquico que não combina nem um pouco com a outra característica atribuída a esse momento, o naturalismo. Se o humano é parte da natureza, e nós somos humanos, podemos ter a medida da natureza a partir da nossa experiência humana. E isso não seria um antropocentrismo, e sim um antropomorfismo. Porém, essa forma de pensamento que atribui características humanas a animais, elementos da natureza, a deuses, talvez seja a característica mais abominável pela ciência dita moderna, por ter uma associação horizontal entre homem e a natureza que se interrelacionam. Afinal de contas, o humano precisa ser superior a alguma coisa. E essa é uma tradição que nós continuamos a repetir. Alguns dos conceitos que nós normalmente utilizamos na nossa área de conhecimento das ciências sociais aplicadas e da arte para compreender os modernismos que se apresentam vêm da associação com essa natureza, mas da qual nós queremos ser superiores. Escutamos muito processos híbridos, processos de hibridação, rizoma, ecossistemas. São todos conceitos que vêm das ciências naturais, não é, Sui? Por isso nós temos uma bióloga no nosso curso. Ela nos ajuda a pensar isso. O conceito de híbrido, ele é conhecido na biologia como o cruzamento entre espécies, raças, variedades e gêneros distintos. Foi apresentado por Canclini como hibridação e tem por base o estudo da heterogeneidade cultural como uma das vias para explicar os poderes oblíquos que misturam instituições liberais e hábitos autoritários, movimentos sociais democráticos e regimes paternalistas e as transações de uns com os outros. Particularmente, tenho várias restrições a esse termo, por saber que, geralmente, o cruzamento entre espécies de animais diferentes, em geral, traz um animal infértil. E eu acredito que no campo da cultura, espera-se que as misturas, as mesclas, se propaguem e talvez o conceito de mestiçagem seja mais apropriado. Um rizoma é caracterizado por um sistema de caules horizontais,
com o crescimento polimorfo, horizontal, e sem uma direção definida, sem um centro, sem uma hierarquia. O rizoma, ele é caracterizado como organismo de ligação múltiplo por ele mesmo. A ideia de Deleuze e Guattari, ao se apropriarem desse conceito, era entender a multiplicidade como um processo. E, embora tenham fugido da analogia cartesiana de associar a raiz com a metafísica, o caule com a física e a copa e os frutos como a ética, e por defender uma filosofia de organização múltipla sem a imagem da árvore raiz, que em sua concepção resulta no pensamento inflexível, determinante e sedentário, e ter se apropriado do conceito de rizoma para ter um sistema horizontalizado, capaz de se espalhar por todo o espaço, mesmo sem cortes, mesmo com cortes e interseções. No entanto, um rizoma, ele não sobrevive em um ambiente sozinho. Ele sempre dependerá de um ecossistema de apoio. Bem, a propósito, o conceito de ecossistemas estéticos foi o tema do 22º Encontro Nacional de Associação de Pesquisadores em Artes Plásticas, realizado aqui em Belém em 2013, sobre uma presença mestiça de Universidade Federal do Pará e Universidade Federal de Minas Gerais, tendo o professor Afonso Medeiros na presidência, intercalado com a professora Lúcia Pimentel, da UFMG. Um professor do Norte e uma professora do Sudeste. Um fragmento do texto de apresentação desse encontro explica dessa forma o que seriam esses ecossistemas estéticos. Abre aspas. Considerando o Estatuto da Arte e da Imagem na atualidade, a ambiência parece ser da diversidade, seja de processos, de técnicas ou de conceitos. Alguns autores, como Deleuze, Guattari e Joseph Domenech, sugerem a percepção das artes e das imagens numa relação de interdependência e intervenção entre estas e os demais universos da cultura humana. E por isso não deixam de recorrer às ideias de ecologia, meio ambiente, que consequentemente podem ser estendidas às concepções de prevaricação, contaminação, adaptabilidade, sobrevivência e etc. Todas aquelas ideias e estas concepções podem ser enfeixadas e significadas e ressignificadas no conceito de ecossistema, visto que este subentende o caráter de interdependência dos organismos vivos que fazem parte de um dado universo, revendo a noção mecanicista de sujeito e objeto, na medida em que as relações são sempre agentes, isto é, interagentes em prol da sobrevivência de cada um e do equilíbrio do todo, mesmo que precário e em constante construção. Fecha aspas. Essa interdependência citada no ecossistema vem sendo cada vez mais estudada com a linguagem das florestas. Me ensinou um cacique da aldeia Munduruku que as árvores falam e que eu deveria, antes de estar perto delas, escutar o que elas têm a nos dizer. Isso me instigou a procurar saber mais sobre a linguagem das árvores. E talvez elas não sejam tão inflexíveis como Deleuze achou, e as suas raízes estão fechadas na sua origem. Sabemos hoje que há uma rede de informação subterrânea nas florestas que funcionam como se fossem cabos de fibra óptica, chamadas de micorrizas. As micorrizas são associações mutualísticas de fungos com as raízes das árvores. Segundo Peter Wohlleben, as raízes de uma árvore, elas são muito longas. Elas têm sempre mais do dobro da extensão das suas copas. Elas se entrelaçam e aderem às raízes das outras. E os fungos são responsáveis pela transmissão rápida das mensagens de uma para a outra.
Vários pesquisadores identificaram que na África, na savana africana, as girafas comiam uma determinada vegetação e essa vegetação acabava transmitindo essa informação de que estava sendo devorada para outras aves, e várias vegetações semelhantes, num determinado tempo, elas se tornavam tão amargas que as girafas não conseguiam mais comer e precisavam mudar de local. Ou seja, tem uma conversa que nós não conhecemos. E justamente quem faz essa comunicação não são as grandes árvores, são os fungos. Nosso terror da conservação, mas são os organismos mais desqualificados nessa hierarquia que nós humanos, construímos das florestas, no qual o modelo arbóreo é dominante. E aqui eu quero retomar 3 pontos no início da minha fala: a tradição afetiva, o enfrentamento e a heterogeneidade. Embora no primeiro momento, geralmente, tratamos como modernidade uma ruptura com o passado, Otávio Paz, citado por Aracy Amaral, traz de forma lúcida e esclarecedora que o que distingue a modernidade é a crítica. O novo se opõe ao antigo e essa oposição é justamente a continuidade da tradição. E quando deixa de ser crítica, essa mesma tradição se mobiliza. Não se atualiza no presente, não permite ressignificações, perde a vitalidade e, por isso, desaparece. Nós que trabalhamos com patrimônio e com conservação de patrimônio, sabemos muito bem que o que faz desaparecer o patrimônio é a sua desfuncionalidade. O moderno, ele atualiza, ele toma uma tradição e a transforma em uma linguagem nova, fomentando essa mesma rede de micorrizas ativas na propagação da comunicação subterrânea, periférica, capaz de tecer em um mesmo barril o muralismo mexicano, a introspecção de um chu solar na Argentina, um construtivismo saboroso de Tarsila do Amaral, ou a poética visual de Di Cavalcanti, a pintura humanística de um Guayasamín, lá no Equador, a crítica política de Botero, as pinceladas vibrantes de Anitta, mas também de um total desconhecido como o jovem Estevão Arara, que eu conhecia em uma aldeia, que refuncionaliza a natureza, reivindica a autonomia de artista, capaz de traduzir na sua pintura a afetividade com a sua terra, enquanto experimenta as mudanças sociais, tecnológicas e espaciais que a sua pequena aldeia vem vivendo. Essa destruição da aura e a estética do fragmento proposta por Walter Benjamin, a transformação desse conceito da obra que assinalam a problemática do moderno, nos permitem hoje, depois de quase 6 séculos, começar a compreender o que de fato é ser moderno. Benedito Nunes, nosso eterno modernista, nos deixou várias pistas para seguirmos da afetividade, da tradição ressignificada, do enfrentamento, da ruptura, da heterogeneidade. Mas quero finalizar a minha reflexão com um trecho do texto de Berman Marshall. Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e, frequentemente, destruir comunidades, valores e vidas, e assim sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar o seu mundo, transformando-o em nosso mundo. É ser, ao mesmo tempo, revolucionário e conservador, aberto a novas possibilidades de experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo nihilista ao qual tantas das aventuras modernas conduzem, na expectativa de criar e conservar algo real,
ainda quando tudo em volta se desfaz. Dir-se-ia que para ser inteiramente moderno é preciso ser antimoderno. Desde os tempos de Marx e Dostoiévski até o nosso próprio tempo, tem sido impossível agarrar e envolver as potencialidades do mundo moderno sem a abominação e luta contra apenas algumas das suas realidades mais palpáveis. Desejo que todos sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas a esta Faculdade de Artes Visuais para compartilharem as suas experiências e se permitirem tecer esta rede de micorrizas simbióticas na qual as hifas de fungos se conectam com velhas árvores assentadas nesse terreno, para as trocas e extroversão de toda a comunicação e conhecimentos construídos por aqui. Que possamos sempre continuar a continuar. Bem, gente, esse é chegado aquele momento em que, depois da fala do professor Afonso e da fala das aulas do professor Afonso e da professora Aida, eu tenho que falar uma mensagem. Então, de todo modo, eu quero dizer a vocês, obrigado por estarem aqui. Com esta magnífica aula, nós, enfim, damos início ao semestre letivo de retorno da pandemia, de inauguração do anfiteatro da Faculdade de Artes Visuais do ano de 2022. Professores, que maravilha, muito obrigado. Que bom que nós fazemos parte desse coletivo, que vocês fazem parte desse nosso coletivo, que juntos possamos construir um 2022 e um futuro cada vez melhor, cada vez mais possível e transformador. Muito obrigado, gente.